outro assunto tratado, Elivaldo Barbosa foi lá acompanhar a solenidade e aproveitou a oportunidade para falar com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral sobre como vai ficar a situação do estado do Piauí, que na eleição do ano que vem deve ter uma mudança na quantidade de deputados federais, de deputados estaduais e também, no caso de Teresina, mudança na Câmara de Vereadores de Teresina, que passará a ter mais vereadores. A Câmara de Vereadores aumenta o número de vereadores, a Assembleia Legislativa perde deputados estaduais, em número de 6, e a Câmara dos Deputados perde 2 deputados federais. De 10 seriam 8. Está valendo essa norma. E o presidente comentou com o Elivaldo Barbosa como está o TRE, preparando o TRE, para essa mudança na escolha dos representantes do Piauí. Estamos acompanhando, primeiro foi a decisão do Supremo Tribunal Federal que adequou a quantidade dos candidatos na Câmara, na composição da Câmara, ao número da população. É uma decisão já transitada e julgada do Supremo Tribunal Federal. O que nós temos conhecimento é de que está em andamento no Congresso Nacional um acordo para que aqueles estados que perderam deputados tenham um aumento e aqueles que, para não reduzir, para manter a atual representação aqui do estado do Piauí, naqueles estados que iriam perder alguns deputados federais. Isso muda as regras, a condução da Justiça Eleitoral, caso essa mudança seja efetivada? Não, praticamente o processo é o mesmo, né? O Tribunal Eleitoral age, nós temos um planejamento, não muda absolutamente nada. Ou a composição dos 10 deputados federais ou 8, o Tribunal Eleitoral vai atuar da mesma maneira. Nada na atuação, muda nas contas. Na hora de fechar ali a conta dos parlamentares, na hora de fazer o cálculo do quociente, fica mais alto. Eleitoral, é mais alto, né? Aumenta o quociente eleitoral, ou seja, vai ter preciso mais votos para se chegar à Câmara dos Deputados em Brasília, para se chegar à Assembleia Legislativa do Estado, Elivaldo. Você vai dividir os votos válidos não por 10, mas por 8. Permanecendo essa regra, o presidente Sebastião Martins foi claro, já é uma situação transitada e julgado no Supremo Tribunal Federal. O que pode modificar essa situação é um esforço do Congresso, especialmente da Câmara Federal, na iniciativa do presidente Hugo Mota, que numa proposta de emenda à Constituição altera a quantidade de deputados federais, saindo de 513 hoje para 527. E, no fundo, mantém quem já está com a atual quantidade de parlamentares, mas reconhece a conquista dos estados que ganham parlamentares em razão do censo de 2022. Aí, Tássio. Joelson, eu tenho acompanhado nacionalmente a atuação de muitas bancadas que, assim como a do Piauí, perderiam. Temos, por exemplo, uma das bancadas mais influentes em Brasília, a do Rio de Janeiro, né, Elivaldo, que perderia cadeiras, e, por exemplo, do Amazonas, no norte do país. Então, o clima hoje, Joelson, é de que Hugo Mota não deve ter dificuldade na construção desta PEC, a apresentação desta PEC, que o Elivaldo dizia que aumentará o número de deputados para evitar a queda de parlamentares nos estados. Agora, para isso, a Câmara vai ter que gastar uma ficha, eu diria, vai ter que gastar diálogo junto, principalmente ao Executivo, já que aumenta o custo ali sensivelmente. Nós teremos aí quase 5% no aumento de deputados e isso deve levar também a um diálogo com o presidente Lula, com o Executivo, que é quem maneja o recurso. Então, isso vai sendo discutido principalmente para essa bancada dos perdedores, de quem perderia cadeira nos estados. A regra da proporcionalidade, Joelson, segue sem dificuldade. A regra da proporcionalidade hoje estabelece o número mínimo de deputados federais, 8. Amazonas, se não me engano, Alagoas, por exemplo, 8. O Piauí já teve 8. E o número máximo, 70, que tem São Paulo, o único estado que tem 70 parlamentares. Sairia de 8 para 10. Então, o número mínimo passaria a ser 10, que é a quantidade, por exemplo, do estado do Piauí. O Amazonas sairia de 8 para 10 e assim os estados que têm essa conquista de parlamentares que ficaria igual no piso. O piso 10 e o teto 70. Bom, eu vou trazer aí o deputado Francisco Costa, do Partido dos Trabalhadores, comentou sobre a redução do número de vagas de deputados. Francisco Costa evidenciou as perdas que o Estado pode ter com essa redução. Essa é uma das grandes preocupações nossas. Até semana passada, até quinta-feira, a energia no Congresso era para a votação do orçamento de 2025. Agora essa semana começa e já temos um outro foco prioritário, né? A bancada do Piauí e de mais 6 estados que
estão com essa ameaça de perder vagas, para que possamos construir uma solução consensuada com o Supremo, dialogada Câmara e Senado, e a alternativa seria ampliar vagas para quem perderia não ter esse prejuízo, porque é importante a população compreender, não é só aqui uma defesa pessoal, porque sou deputado, é importante ter 10 vagas, não, é o estado do Piauí que perde muito, perde representatividade, perde orçamento, então isso acaba prejudicando o nosso estado. Então a nossa defesa é pelo estado do Piauí, como os outros estados têm. Então a ideia é que possamos ampliar a vaga, quem tem direito de aumentar também não pode ser penalizado, e isso é com certeza, esse mês de abril será debatido muito, e eu acho que conseguiremos avançar. Porque nós temos o prazo até o final de junho, até 30 de junho, para resolver essa situação. Se não resolver nesse prazo, aí não terá solução. Mas estou otimista, existe o compromisso do presidente da Câmara de pautar essa discussão aí até o final de junho, e eu acredito que nós temos condições de convencer a maioria dos deputados e dos senadores para que essa matéria seja aprovada. Na prática, 3 meses aí para se debater a questão. E aí, um projeto de emenda à Constituição deve ser debatido para tentar contornar o problema e evitar perdas na Câmara dos Deputados em Brasília e na Assembleia Legislativa. Na Câmara de Vereadores em Teresina, a situação é inversa. Como houve um registro do aumento da população na cidade de Teresina pelo censo do IBGE de 2022, haverá também um aumento no número de vagas. Na tela do Jornal do Piauí. De 750 mil até 900 mil habitantes, 29 vereadores. Essa é a representação que estava valendo para a cidade de Teresina. De 900 mil até 1 milhão e 50 mil, né, seriam 31 vereadores. Então, o Teresina já estaria nessa nova janela aqui, né, Tássio? Isso. Na janela dos 31 vereadores, essa deve ser a quantidade de vagas na Câmara de Vereadores no ano que vem. O censo do IBGE de 2022 registrou 866 mil habitantes, mas a estimativa do IBGE 2024 é de que haja em Teresina 902 mil habitantes nesse momento. Por isso, haverá a recontagem do número de cadeiras na Câmara de Vereadores. O Tássio Cruz conversou com o presidente da Casa, Enzo Samuel, a respeito dessa tendência do aumento do número de vagas na Câmara de Vereadores. Já foi apresentada, inclusive, pelo próprio vereador Alain. Ele é encaminhado para o plenário, é discutido e debatido e logo depois votado. Primeiro, a gente tem que se basear em dados técnicos, dados oficiais, que é exatamente essa estimativa do IBGE. Se realmente a gente estiver dentro dessa margem que houve aumento da população, naturalmente a cidade ela ganha mais 2 representantes. Então é algo que é natural, que está previsto na legislação, e nós vamos seguir o que toca a lei. Não é nenhum tema ainda, como existe muito tempo hábil, acho que não é o tema prioridade no momento. A Câmara de Vereadores não deve perder vereadores. Isso é um fato indiscutível, né, Tássio? Não vai perder. E deve ganhar, certamente. Pelo que eu conversava com os vereadores nos bastidores, existe tempo, como disse o presidente, até a próxima eleição para a renovação do parlamento. Então, até lá, nós podemos ter até outra estimativa que coloque a população ainda a maior, né? Por isso, nós teríamos esse aumento praticamente consolidado para o próximo pleito. Se na Câmara e na Assembleia aumenta a concorrência, na Câmara Municipal, a expectativa é que possa ser um pouco menos complicado para os vereadores se reelegerem com 2 vagas a mais. Aí, no caso, diminui o número de votos necessários. Isso, o quociente cai, exatamente, porque, como dizia Elivaldo, ao invés de se dividir por 29, se divide por 31 a quantidade de votos válidos. E ao contrário do que se possa imaginar, que haja uma conexão entre a Câmara de Vereadores, a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa, por exemplo. Mas e aí se uma PEC for votada para manter a quantidade de deputados federais ou de deputados estaduais, então o da Câmara de Vereadores também vai ter que voltar a ser 29? Não, as discussões são distintas. Uma coisa é o cálculo para a população de Teresina, outra coisa é o cálculo do estado do Piauí para definir o número de cadeiras. O fato é que, nesse caso, Elivaldo Barbosa, curiosamente, eu acho que pela primeira... Não me lembro, mas pode ser pela primeira vez na história, Teresina, a Câmara de Vereadores vai ter mais cadeiras do que a Assembleia Legislativa do Estado. De fato, isso pode acontecer. A Câmara, eu já conheci a Câmara com 14 vereadores, foi para 17, foi para 21, a última mudança, e agora foi para 29. A Câmara é formada por 29 parlamentares. Se
a regra for posta em prática para a eleição de 2028, a Câmara Federal poderá passar a Câmara Municipal, 31 parlamentares. E se essa regra da PEC, do número de vagas da Câmara Federal, não vingar, a Assembleia passaria para 26. Exato. De 30 cairia para 26, aliás, 24 parlamentares. 24, perde, no caso, 6 parlamentares. Esperamos que isso não ocorra. Acredito que, como você disse mesmo, é uma questão de contas, não só da representação política, que já é importante, mas, sobretudo, envolve recursos que o Estado se beneficia de alguma maneira. É verdade. Vamos ver como é que vai ser esse assunto, esse debate em Brasília. Claro, isso vai acontecer até o final de junho, são 2 meses e meio aí, mais ou menos, de discussões possíveis para que se encontre uma solução para o estado do Piauí e outros estados da federação. Aliás, eu falei 2 meses e meio, mas é menos do que isso. Né? Isso. 2 meses menos, e 10 dias. é porque tem que ser votado e sancionado, né, promulgado até o dia 30. Ou seja, a discussão tem que acontecer antes e a votação também acontecer antes. No caso, promulgado, né? Não haveria... Isso, como é uma PEC promulgada. Do próprio Congresso. Do próprio Congresso. Então, não necessitaria da assinatura do presidente, vamos dizer assim. A decisão do Congresso já valeria por ser uma emenda constitucional. Vamos ver o que é que vai acontecer. A expectativa é que não perca. Agora, esses números, de qualquer forma, evidenciam uma questão. A concentração populacional na capital, né, na cidade de Teresina, Arivaldo. Isso é um fato. É verdade. Isso aí favorece não só essa representação política, mas repercute também na parte orçamentária, até em nível municipal, em repasses do Fundo de Participação, de recursos do Fundeb, do SUS. Isso tudo muda um pouco a maior, como disse bem aqui o Tássio Cruz. Então, é uma situação que desafia o poder público, porque aumenta a população, exige mais ação, mais esforço, mais estrutura na atuação em vários setores. Mas nessa área política e financeira, tem também repercussão.